não tinha a menor ideia que eles poderiam ser diferentes, com funções diferentes. E eu acho até que é tão importante que quando você é diagnosticado com um desses problemas, você fala, peraí, será que isso tem aí algum problema no organismo? Será que ele pode crescer? Será que ele pode virar um cisto hemorrágico, sangrar? Então, para isso, a gente convidou mais uma vez ele, que vocês adoram e eu também, ginecologista e obstetra, Dr. Domingos Mantelli. Tudo bom, Carol? Bem-vindo! Tudo e você? Ótimo, graças Família, a Deus. Julinha, doutora Érica, beijo, estou com saudades da família Mantelli, falei pra ele. Estamos trabalhando muito, todo mundo trabalhando muito. Graças a Deus. Precisamos nos encontrar mais. Beijo pra vocês. Doutor Domingos, queria iniciar o nosso papo te perguntando o seguinte. A gente já falou algumas vezes aqui no programa a respeito dos ovários policísticos. Tá. Né? Um ovário policístico, ele tem tipos diferentes de cistos? Ou o que caracteriza um cisto ser diferente é como ele se apresenta no ovário? Era isso que eu queria entender para começar o nosso papo. O que faz ele ser diferente é como ele se apresenta no ovário. Tá. O ovário policístico, eles são vários cistos no ovário, tudo de uma mesma característica. E uma coisa que eu sempre friso é tomar muito cuidado para não confundir ovário policístico com síndrome dos ovários policísticos. São coisas completamente diferentes. Tá. A mulher pode ter um ovário policístico e não ter a síndrome. Tá. Sendo que o ovário policístico é um dos sintomas da síndrome. Certo, se ela tem a síndrome, ela tem outros sintomas. Ela vai ter outros sintomas. Perfeito. Então, agora, quando a gente fala cisto de ovário, muita gente fala assim, doutora, eu tenho um cisto de ovário. Tá, mas que cisto? Existem vários e vários tipos, cada um de características diferentes, de tratamentos diferentes e com consequências diferentes. Nossa. Então é importante saber o que você tem. Tá. E como fazer o tratamento. Então tem que diagnosticar quais são os tipos de cistos. Então vamos começar dos mais simples. Vamos. Então vamos falar dos cistos funcionais. Por que chamamos funcionais? São cistos por conta do ciclo menstrual. Tá. Então a gente tem o cisto folicular. O que é um cisto folicular? O ovário, antes dele ovular, antes de liberar o óvulo, ele forma um cistinho, um folículo, para liberar esse óvulo. Certo. Se o óvulo não é liberado, ele forma um cisto, chamado Naquele de cisto lugar. folicular, naquele local onde o óvulo seria liberado e não foi. Vamos colocar a primeira imagem? Vamos lá. Para a gente identificar onde acontece tudo isso, então. A imagem está muito legal, está muito bonita. É a imagem do útero, né? Tem aí ovários, útero. Então, vamos lá, doutor. Aqui nós temos os ovários, tá? O útero, a cavidade uterina, onde fica o bebê. Deixa eu pegar aqui para não pôr a mão na frente. Onde ficaria o bebê. E aqui o nosso ovário, que vai formar um folículo para ovular. Tá. Se esse folículo é formado e nesse ciclo a mulher não ovula, ele vai formar um pequeno cisto. Esse cisto é chamado de cisto folicular. Certo. Não tem problema, não traz repercussões. Normalmente, no ciclo seguinte, ele regride. Tá. Não traz nenhuma complicação. É algo que pode acontecer, às vezes a mulher nem fica sabendo que tinha esse ela cisto. faz um ultrassom de rotina, aparece esse cisto, nada mais é do que no ciclo anterior de você fazer o ultrassom, você não ovulou. É isso que aconteceu. Olha que interessante. Simples assim. E tem dor? A mulher pode sentir alguma coisa? Se ele romper, pode cair um pouquinho de líquido dentro do abdômen, aí pode dar um pouquinho de dor. Tá. Mas aí é mais comum no segundo tipo de cisto, que é o cisto de corpo lúteo. Vamos lá, então, para a nossa mesa. Temos ele Vamos lá. aqui? O cisto de corpo lúteo, a gente representa ele melhor aqui, ó. Vê se consegue pegar esse amarelinho no ovário. Aqui. Que ele é o cisto do quê? De ovulação. A mulher ovula, libera o óvulo desse folículo. Tá. E quem que vai nutrir o bebê nas primeiras semanas de vida que ainda não tem placenta? O corpo lúteo, que é produtor de progesterona. Tá. Só que esse corpo lúteo, ele cresce. E se a mulher não engravidou, ele forma um cistinho, que é chamado cisto de corpo lúteo, porque o lúteo vem de amarelo, é um cisto amarelo, um corpo amarelo ou corpo lúteo, e ele vai ficar ali até aproximadamente 2 meses para regredir e voltar ao normal. Então, todo mês que a mulher não engravida e ela passa ela tem a ovulação, isso acontece ou nem sempre? Isso acontece. Sempre. Tanto que é muito comum as mulheres referirem dor, uma pequena dor no período ovulatório, chamada de dor do meio. Por quê? Porque é exatamente quando esse folículo, quando esse cistinho de corpo lúteo pode romper e cair um pouquinho de líquido no abdômen, que é o cisto folicular, que rompe, ovula e ele vai se fechar e formar esse cisto amarelo. Que momento aí da nossa tabelinha, né, da menstruação, isso ocorre? Que dia, mais ou menos? Em média, na metade do ciclo. Então, uma mulher com um ciclo de 28 dias, aproximadamente no 14º dia. Então, se sentiu Por isso uma chama de dor do meio.
que é do meio do ciclo. Normal, nenhuma complicação, não traz nenhuma consequência, não tem que operar, não tem que fazer nada. Só que a gente pode ter uma complicação desse cisto, que é o terceiro cisto que a gente vai falar. E a complicação seria o fato dele não sumir, dele continuar aqui? Não somente isso. A complicação maior é, na hora que ele rompe, se romper algum vasinho sanguíneo, pode formar um outro cisto, que seria o cisto hemorrágico. Que é um cisto cujo conteúdo dentro dele é sangue. Olha, ele está aqui? São coágulos. A gente está representando ele com uma bexiga vermelha. Ele é um cisto completamente dessa cor, bem avermelhado mesmo. Quando a gente abre ele numa cirurgia, só tem coágulos. E o grande problema de um cisto é que ele está sangrando, é que ele vai crescendo até romper. E aí, quando rompe, cai sangue na cavidade abdominal. E é isso que gera muita dor e muitas vezes a mulher tem que ser operada de emergência. E pode gerar até uma infecção. Pode dar uma infecção. Uma outra complicação muito comum do cisto quando ele cresce muito é ele torcer. Porque ele fica preso no ovário. Né? Ele tem um pedículo que ele é preso no ovário. Se ele torce, para de passar sangue para esse cisto, ele acaba necrosando, morrendo, entre aspas, só que isso é ruim, não é bom. Isso acaba dando o chamado abdômen agudo, que é uma situação cirúrgica que a gente tem que levar para uma cirurgia de emergência também. Que também dá dor. Também dá muita dor. Então, doutor Domingos, a gente vai colocar uma perguntinha na tela, mas é importante eu perguntar isso nesse momento, que é o seguinte. Claro que a gente sabe que muitos desses cistos a gente nem imagina que estão acontecendo, que está ali, que está rolando, porque a gente não faz exame ginecológico todos os dias. Mas, fazendo o check-up anual, a mulher consegue pegar esses cistos ainda no começo para não chegar nesse caso de urgência? Depende muito, Carol. Tem uns que crescem muito rápido. Digamos que você passou no ginecologista esta semana. E no mês seguinte, na sua ovulação, ocorre de ter um cisto funcional que vira um cisto hemorrágico e ele começa a crescer. Teoricamente, você só vai descobrir esse cisto, se fosse fazer, num próximo check-up daqui a 1 ano. Não vai dar tempo. Entendi. Ele vai crescer e muito possivelmente capaz de romper. Olha. Nem todos rompem. Às vezes ele cresce e para de sangrar e fica lá. E no próximo ultrassom, no próximo check-up, você vai detectá-lo. E aí vai ver pelo tamanho, as características, se tem necessidade de tratamento cirúrgico ou não. Ou não. E a mulher sente dor durante o período ou não? Não, se o cisto for pequeno, normalmente ela nem sabe que teve. É o que eu falo, todas as mulheres têm cistos, quase todos os meses, só que não detecta, porque nem sabe. Que interessante. Como toda mulher ovula, então, consequentemente, todo o período fértil ela vai estar formando pequenos cistos. E corre o risco toda vez de ser um cisto, que de repente pode dar um problema. E pode virar um cisto hemorrágico. Então tem que fazer exame sempre. Então o cisto hemorrágico, ele está dentro da classificação dos cistos funcionais, ou seja, dependentes do ciclo menstrual da mulher. Perfeito. E aí nós vamos entrar agora na outra parte dos cistos. Então vamos falar, por exemplo, dos cistos dermoides. Então segura, vamos colocar uma perguntinha e nós vamos esses daí, esse vai dar o que falar. Esse vai. Eu não tinha nem ideia disso, gente. Vamos lá. Um beijo pra Nara, obrigada pela pergunta. Carol, boa tarde. Gostaria de saber se realmente mantendo exercícios físicos diminui o tamanho dos cistos. Eu sofro de síndrome de ovário policístico. De ovário policístico, isso mesmo, né? Que é o que a gente vai falar no final. O grande problema dessa pergunta é assim, ela está caracterizando o cisto com a síndrome. Não, a atividade física melhora a síndrome dos ovários policísticos. Então você já me conta. Tá jóia. Segura. Diretor, só quer suspense. Márcia, deixa eu te contar. Diretor Marcelo, querido, né? Agora só tem escorpião. Eu sou escorpiana, diretor escorpiano também e nossa coordenadora escorpiana. Então, uma coisa, a gente só pensa em suspense. É bom. Você entendeu? Tório também? Olha que legal. Colocar no consultório é muito interessante. Muito legal. Vamos lá. Agora vamos entrar na perguntinha da Nara. Tá jóia. Que ela comenta, então, que ela tem a síndrome do ovário policístico. Isso. Mas ela juntou também um lance de outros cistos. Então, vamos separar a história. Na verdade, quando ela fala de atividade física, é muito bom para aliviar os sintomas da síndrome dos ovários policísticos. Ah, é? É. Mas não que a atividade física vá reduzir cistos de ovário. Entendi. Ele é bom para aliviar alguns sintomas, mas não o cisto. Tá, então, para as meninas que têm a síndrome, não só os cistos no ovário, como você explicou. Atividade física faz bem. Atividade física é excelente, mas não diminui a quantidade de cistos. Não vai diminuir. Então, continue fazendo atividade física, também faz bem para outras coisas. Exatamente. Mas tem que cuidar dos cistos com o ginecologista. Vamos então para a próxima parte. Próximo quarto tipo de cisto. Quarto tipo. A gente tem os cistos dermoides, da família dos cistos dermoides, que seria o teratoma de ovário. Ele é considerado também um cisto, mas ele, na verdade, é um tumor benigno de ovário. Muito comum em mulheres na idade reprodutiva. O que ele tem dentro do cisto? Células germinativas. Como se fosse, vamos dizer assim, para o pessoal entender mais fácil, célula-tronco. É uma célula que consegue se diferenciar
em qualquer tecido do organismo. Então, o que tem dentro do cisto? Na hora que a gente opera e tira aquele cisto, dentro você pode ter cabelo, dente, pedaços de ossos, jura por Deus, sebo, glândulas. Por quê? Dentro do cisto? Dentro do cisto do ovário. Por quê? Porque, como são células germinativas, elas conseguem se diferenciar em qualquer tecido do organismo. E elas crescem desordenadamente. Nossa, é esse aqui, né? Exatamente. A gente colocou uma foto ilustrativa, porque Dr. Domingos, inclusive, tinha fotos reais, mas a gente achou que não seria legal. Muito pesado. Né? É pesado. Assim, a gente tem que passar informação, mas também tem que ponderar, então a gente pode ver, ó, tem dente, tem gordura, tem cabelo, eu nunca tem vi isso na glândulas. minha vida, Dr. Domingos. E é mais comum do que se pensa. Jura? Mais comum do que se pensa. E como ele se forma? Ele vem de que parte esse cisto? Ele tem a ver também com o ciclo menstrual? Não, ele não tem relação com o ciclo menstrual. Ele é simplesmente um crescimento desordenado de células no ovário. Tá. É como, da mesma forma que aparece um câncer. Muitas vezes é do nada. Tá. Então, ele é um câncer, é um tumor, só que benigno, ele não se maligniza. Tá. Então, a mulher pode ficar tranquila que ela não vai morrer por conta disso, não vai ter nenhum problema. Mas ele cresce também? Ele cresce. Ele pode ir crescendo e aí pode começar a comprimir outros órgãos, outras estruturas e começar a dar dor. Este cisto é, sim, uma indicação de cirurgia. O fato dele conter aí essa parte genética, né, e coisas diferentes, faz com que ele seja mais perigoso, que possa se romper, isso se rompa o organismo, então, né? O problema é que se ele romper, vai cair todo esse conteúdo dentro do abdômen. E pode gerar infecção, vai dar uma dor muito forte. Então, essa característica de cisto, ele tem indicação de cirurgia. Tá. Então, detectado, pode ser feito hoje a cirurgia, faz por videolaparoscopia, só o furinho no abdômen, é bem tranquilo e retira-se o cisto e acabou o problema. Agora, como é que a gente detecta esse cisto? Dá pra ver no ultrassom? Dá pra ver o ultrassom. Que a gente tem ele aqui, ó. Tem, a gente caracterizou aqui, colocamos até uns cabelinhos dentro, um dentinho dentro. Gente, olha que coisa... Colocar um nome é estranho, né? É estranho. É algo muito estranho. É estranho. Né? E eu achei interessante a gente contar aqui no programa e com ilustrações aí. Carol, é mais comum do que as pessoas imaginam. Jura? Mais comum. Eu, pelo menos, opero pelo menos um por mês. Você tá brincando? É. Mulheres na idade reprodutiva, então? Mulheres em idade reprodutiva. Tem a ver, muito tem genética envolvida? Então, tem fatores congênitos, né? Muitas vezes se a mãe teve, já teve uma carência, ela pode ter uma chance maior. Mas ele pode aparecer também aleatoriamente. E fazendo ultrassom a mulher consegue detectar, sem problema nenhum. A cirurgia é simples, bem tranquila, como se eu fosse operar um cisto hemorrágico ou um cisto funcional que cresce demais. É bem tranquilo, não tem nenhum problema. Doutor Domingos, então agora uma pergunta. Esse conteúdo interno aqui do cisto, ele pode ser mandado para análise? É feito isso? É interessante saber? Pode, mas não tem necessidade. Não muda. Porque a partir do momento que eu abri um cisto desse e caracterizei o conteúdo desse, eu já fechei o diagnóstico de que é um teratoma. Entendi. Então não tem necessidade não. A gente até manda por uma questão de praxe, mas teoricamente não haveria necessidade de análise. Não vai ter uma informação a mais? Não vai ter uma informação a mais, a gente sabe que não tem características nenhuma de malignização, então a gente fica bem tranquilo. A gente manda para análise geralmente quando a gente quer saber se tem algum potencial maligno. Era isso que eu ia te perguntar agora, porque com certeza essa pergunta já está rolando lá no nosso Instagram, que é o seguinte: quando um cisto pode se tornar um tumor? Ele se torna um tumor? Ou tumor é tumor, cisto é cisto? Exato. Tumor é tumor, cisto é cisto. Muitas vezes ele começa como parecendo um cisto e aí confunde. Eu tenho um cisto que virou tumor. Não, já era tumor, desde o começo. Ele nunca foi cisto. Então, tumor é tumor, cisto é cisto. Então, nesse caso do teratoma, a gente caracterizou ele aqui junto com os cistos, porque ele tem uma formação cística e é benigno, mas ele é classificado como um tumor de ovário. É um tumor benigno de ovário. Exatamente. Perfeito. Vamos então para o próximo tipo, muito interessante isso, né, Camilinha? Vamos lá. Bom, a gente falou do cisto dermoide, que é o teratoma. A gente tem também os cistoadenomas. O que são cistoadenomas? São cistos também benignos, sem problema, só que o conteúdo dentro dele não é um conteúdo cístico. Quando a gente fala em cisto, o conteúdo tem que ser líquido. Tem que ser um líquido transparente, ou até com sangue. Quando a gente fala nesse tipo de cisto que eu vou falar agora, o conteúdo é denso. Ele tem muitas vezes um conteúdo meio seboso, meio gorduroso dentro. Ele é rígido. Ele parece mais um nódulo do que um cisto, mas ele está na classificação de cisto. Então aqui eu coloquei para ilustrar, seria como se isso aqui fosse um cisto e na hora que a gente abre, o conteúdo dele é assim. Ele é rígido. Ele por dentro, ele é uma consistência sólida. Olha só. Ele não é um conteúdo de cisto, um conteúdo líquido. E ele se forma da mesma maneira que esse, aleatoriamente? Da mesma maneira, aleatoriamente. É um cisto benigno também, não se maligniza, não tem nenhum problema. Mas é caracterizado um cisto de ovário, na verdade um cistoadenoma de ovário. E tem que tirar?
Depende. Se ele for pequenininho, a gente pode acompanhar. Pode ser que ele nunca cresça, que ele tenha se formado e a mulher vai ficar com esse cisto, às vezes, a vida inteira e não vai trazer problema nenhum. Agora, se no acompanhamento a gente perceber que ele vem crescendo gradativamente, aí sim vale a pena tirar. Por quê? Não é nem tanto pelo risco de romper, porque não vai cair muita coisa na cavidade, porque ele é rígido, né? Ele é sólido, mas ele corre o risco de torcer. Quando ele cresce, ele corre o risco de torcer. Então você imagina você tá andando com uma bomba relógio dentro de você que você não sabe quando isso pode acontecer. Você fala, poxa, vou viajar, Deus me livre, uma viagem acontece dele torcer. Então você vai ficar sempre naquela expectativa. Então, por precaução, nós retiramos. Muito bom. Vamos colocar a perguntinha na tela, vamos ver quem escreveu pra gente. Olha lá. Um beijo pra Inha. Inha. Beijo pra você. Irregularidade na menstruação está diretamente ligada aos cistos no ovário. Segura, doutor Domingos, que a gente vai falar sobre isso, porque o próximo cisto seria, então, os cistos de um ovário policístico, que, na maioria dos casos, né, eu imagino lá no consultório que o que vocês recebam aí de perguntas, porque parece que a metade das mulheres tem como dizer já uma porcentagem? Eu diria que até mais. Mais de 80% das mulheres têm. Mais de 80%? Não digo ovário policístico, mas cisto de ovário. Como um todo. Meu Deus. Volto já pra gente ligada aos cistos no ovário. Então vamos lá, doutor Domingos. O que causa irregularidade na menstruação? A irregularidade pode ter vários fatores, o principal são distúrbios hormonais. No caso dela, quando ela fala em irregularidade, precisa ver se esses cistos não são de uma síndrome de ovário policístico, cuja uma das características é a irregularidade menstrual. Então, às vezes, ela pode ter uma irregularidade por ter uma síndrome de ovário policístico e ter os cistos, né, o ovário policístico, por conta da síndrome, o que é muito comum. Mas a gente tem que diferenciar, eu volto a frisar que isso é muito importante, porque tem várias pacientes que chegam, às vezes, ao consultório falando, doutor, eu tenho uma síndrome de ovário policístico. Você vai examinar, na verdade, ela só tem um ovário policístico. Ela não tem a síndrome. A síndrome, ela é plurimetabólica. Ela tem aumento dos hormônios androgênios, ela tem aumento de oleosidade de pele, ela tem aumento de acne, alteração no cabelo, irregularidade menstrual, tem uma série de alterações. Tem aquele lance com a insulina também, né? Ela tem uma resistência periférica à insulina aumentada, é o que a gente chama de um pré-diabético, tanto que um dos tratamentos é feito com hipoglicemia antiorais, que é a mesma medicação que usa para tratar diabetes. Então, tem vários fatores. Agora, o ovário micropolicístico é somente um ovário com pequenos cistinhos em volta dele todo. O que pode ser? Pode ser originado de múltiplos cistos funcionais. Ela pode ter feito vários ciclos menstruais onde ela não ovulou, formou vários cistinhos funcionais e aquele cisto não regrediu e ficou lá. Então ela tem um ovário com 15, 20 cistinhos pequenos que são cistos funcionais. Não trazem problema geralmente, não trazem complicações. Pensando agora pelo lado da mulher tentando engravidar, e eu sei que sempre aparecem essas perguntas, o que faz essa mulher, então, ovular muito menos do que outras? Então, num ano, ela tem os cistos, ela ovulou 2 vezes no ano. Os outros meses, ela não ovulou e fez cisto. Agora a gente vai entrar num assunto que eu sei que você gosta muito. Gosta. Hábitos de vida. Sério? Tem diferença? Hoje, a nossa alimentação está totalmente desbalanceada. Isso altera totalmente o nosso organismo. A mulher depende dos hormônios para o organismo funcionar corretamente. Infelizmente, a gente está ingerindo cada vez mais produtos que estão deteriorando o nosso corpo, as nossas glândulas e alterando a nossa produção hormonal. Então, vou para citar uma coisa bem simples, vamos falar, um refrigerante. É uma coisa simples e que eu já tive pacientes que não conseguiam engravidar, quando pararam de tomar refrigerante, engravidaram. Você está brincando? Sim. Jura? Simples assim. Esses testes, então, inclusive, são feitos por vocês para que diminuir a química ali, os conservantes da alimentação, é nesse sentido? Antes de eu indicar uma paciente como ela sendo infértil e levá-la para fazer uma fertilização in vitro, eu preciso primeiro tirar todos os fatores de risco que ela tem que estão impedindo a gravidez. A alimentação é o primeiro deles. Que interessante. É o primeiro. Então, por isso que só aumenta o número das mulheres com os ovários policísticos. Exatamente. A orientação nutricional é fundamental para a mulher que quer engravidar. Fundamental. E para ter um ciclo menstrual regularizado. Quando a gente fala de um refrigerante, por exemplo, ele altera o pH, mexe com toda a homeostase, com todo o equilíbrio do organismo, muda pH vaginal, causa corrimento vaginal. Aí, consequentemente, a mulher quer engravidar, como é que ela vai engravidar com corrimento? Aquele corrimento mata o espermatozoide, ela não consegue engravidar. Isso é um fator importante então, nessa fase. Então, tem uma coisa linkada à outra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, hábitos de vida, hoje, é uma das principais causas da mulher ter uma irregularidade
do ciclo menstrual, ter problemas hormonais, enfim, tem muita coisa envolvida. Agora, te pergunto, já que a gente tocou no assunto de hormônio, isso é importantíssimo, porque é o que a gente diz, né? A mulher, pelo amor de Deus, né? Os hormônios mandam em tudo, né, doutor Domingos? Eu costumo brincar, eu falo assim, a mulher é regida por duas únicas coisas. Hormônios e emoções. Qualquer uma das duas que sair dos eixos... Complicou. Esses cistos todos que você apresentou hoje, então, esses tipos diferentes, estão todos ligados, então, a desequilíbrios ou até equilíbrio dos hormônios, os que são normais e até os que não são? Sim, a grande maioria. Sempre. Tá. Quer ver um outro cisto que faltou a gente falar? Endometrioma. Que é o cisto de endometriose. Aqui a gente tem um ovário policístico, né? Que bonitinho o ovário policístico. A imagem do ovário policístico. É interessante. Então, ele é um ovário com vários cistinhos, mas são geralmente cistos funcionais, sem nenhum problema. Perfeito. O endometrioma, o que é? A mulher que tem endometriose, então pode deixar até essa imagem na tela, quando ela menstrua, essa camada do endométrio descama e sai como forma de menstruação. Sim. Uma parte dela pode refluir pelas tubas, cair na cavidade abdominal e se fixar no ovário. Então, a endometriose nada mais é do que um tecido do endométrio fora do endométrio. Isso é endometriose. Só que esse tecido endometrial, ele pode se encapsular e formar um cisto que nós chamamos de endometrioma. É uma endometriose em forma de cisto de ovário. Que interessante. Então, esse endométrio pode estar... Pode estar no ovário, pode estar na tuba. A gente tem ele aqui? A gente pegou para caracterizar. Deixa eu fazer uma coisa aqui assim, ó. Isso. Peraí, bota ele aqui assim. Fica mais fácil. Pum. Aí, ó. Gostaram? Como se fosse um cisto. Pode agora. É um cisto avermelhado, realmente. Geralmente é um ovário tomado de endometriose, com muita endometriose, e que uma delas forma esse cisto. Este sim é um fator de infertilidade. Jura? Sim. A endometriose por si só já é um fator de infertilidade. E pode ser operado. Deve ser operado, principalmente na mulher que quer engravidar. Porque esse pode ser um dos fatores que não está deixando ela engravidar. E a endometriose foi um assunto muito legal que a doutora Érica trouxe aqui para o programa, né? A gente falou sobre endometriose, eu sei que chegaram muitas perguntas, é um assunto que eu acho que a gente pode falar de novo. Então, aproveitando que a gente está fechando esse assunto, quer dizer alguma coisa sobre endometriose? Então, a endometriose ela é uma patologia, né? Infelizmente, que acomete uma grande parcela das mulheres hoje em dia. Mas ela tem tratamento. A mulher, geralmente, qual é a tríade clássica para a mulher suspeitar se ela tem endometriose? Então, geralmente, uma dor muito forte na menstruação. Mas aquela dor incapacitante quando ela menstrua. Na região abdominal. Na região abdominal. Segunda, dor na relação sexual, principalmente na penetração profunda. Porque quando encosta no colo do útero, aquele útero se mexe e aquilo gera uma dor muito forte. E a terceira, dificuldade para engravidar. Então, a mulher que tem esses três sintomas, há uma grande chance dela ter endometriose. E nesse caso, tem cirurgia? Tem cirurgia, tem tratamentos até sem serem cirúrgicos, depende do grau de endometriose, tem tratamentos clínicos com medicações. Eu vou fechar nossa... Acabou, eu adoro bater papo com o doutor Domingos, mas eu vou fechar te perguntando uma coisa. Você é a favor do uso do anticoncepcional para mulheres que têm endometriose, para não sangrarem todo mês? É algo que você acha? Na verdade, não somente o anticoncepcional, eu sou a favor, e na verdade não é nem questão de ser a favor, é um dos tratamentos de quem tem endometriose é não menstruar. A mulher que tem endometriose não deve menstruar. A gente tem que suspender a menstruação. Porque a gente tem que tirar a causa. Se a causa é o refluxo da menstruação, eu preciso tirar essa menstruação. Entendi. E nesse caso existem outros recursos que não só... Tem o anticoncepcional de uso contínuo, a gente tem os dispositivos intrauterinos, os implantes subcutâneos, tem várias técnicas, várias maneiras de a gente suspender essa menstruação. Muito bom. Então, meninas, eu quis fechar até com o assunto, porque eu sei que chegaram muitas perguntas em relação a isso. Eu não podia nem imaginar. Ai, ficou aqui, ó. Ficou o cisto. Deixa eu tirar o cisto. Endometriose ficou ali. E então, há um cisto de endometriose no ovário interessantíssimo. E eu acho que quando a gente está bem informado e recebe um diagnóstico, a nossa reação é diferente. É verdade. E por isso que é muito bacana poder trazer esses assuntos aqui. E eu agradeço sempre ao doutor Domingos pela aula. Isso aqui é uma aula, gente. Muito uma coisa que é importante só a gente frisar antes de terminar. Diga. Quem tiver qualquer um desses tipos de cisto, não se preocupem. Todos são benignos. Todos são benignos, nenhum desse tipo é maligno, ninguém vai morrer por conta desses cistos. Existe tratamento. Muito bom. E quem quiser entrar em contato para saber mais do assunto, o Insta do Dr. Domingos é muito legal. Gente, o que você e o Dr. Érico colocam de informação, isso é fantástico, isso é um serviço. Falta informação nesse país e vocês cumprem isso muito bem. @DomingosMantelli, tudo junto com 2 L's e no final, @DomingosMantelli. E no site www.domingosmantelli.com.br. No Facebook também tem Facebook, Dr. Domingos Mantelli, tem o Periscope. Que vocês fazem sempre. A gente faz sempre Periscope. Até estava fazendo agora aqui antes do programa, verdade, o pessoal dá uma olhadinha.
Pegadinha. pessoal do Periscope. E volte. Semana que vem, doutora Erika estará aqui. Meninas, o assunto é muito legal, mas eu conto pra vocês só na semana. Vai ser legal. Deixar todo mundo curioso. Obrigada. Obrigado Beijo você, Carol. na família e até a próxima. Manda o